Eu acho que Deus olhou pra mim assim e falou: ainda não é a hora, né, de eu te trazer pra cá. E eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar só um pouquinho do que eu posso fazer na sua vida. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu decidi abrir a câmera do celular e gravar desse jeito, com a cara limpa, com o cabelo lavado, e decidi gravar esse vídeo sem roteiro, sem nada, pra contar um testemunho pra vocês. Um alerta também, enquanto eu finalizo o cabelo. Então, fique aí escutando esse testemunho, que sirva de alerta pra você que vai assistir também, né? Visto que estamos no Setembro Amarelo. Fique aí, enquanto eu finalizo meu cabelo. Não se assuste, que eu tô de cara limpa. E vou finalizar meu cabelo com vocês. Aqui tá o cabelo lavado, penteado, desembaraçado, né? Sem finalizar. E ele muda completamente. Eu vou começar falando pra vocês um pouco sobre o meu testemunho, né? Um pouco sobre a minha história, um pouco de quem sou eu. Afinal, não existe nenhum vídeo desse aqui no canal, né, ainda. E serve também pra vocês me conhecerem um pouco mais, né? Esse vídeo também vai servir como alerta pra vocês que vão ouvir aí do outro lado, tá bom? Eu falo bastante lá no meu Instagram, e pra quem não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês. Vai estar em algum lugar aqui da tela o meu Instagram. Eu falo bastante lá sobre um problema de saúde que eu venho enfrentando há alguns anos já, e fazendo tratamentos e tudo mais. E aí, eu recebi algumas mensagens já, não por agora, mas outras vezes que eu postei sobre este problema de saúde, eu recebi algumas mensagens de tipo assim, conta seu testemunho, né? Ou outras mensagens assim, qual que é o problema de saúde que você tem e tal, explica melhor. E aí eu vou falar com vocês aqui sobre isso. Bom, gente, eu vou fazer 29 anos amanhã. Esse vídeo eu tô gravando no dia 10 de setembro e faço aniversário dia 11. Minha vida foi o seguinte: quando eu era criança, eu tenho a lembrança de que eu fui uma criança muito ansiosa. Eu tinha crises de ansiedade, que naquela época, nós estamos falando aqui de quase 30 anos atrás, naquela época não se falava disso, né? Não era um assunto falado, assim, muito falado sobre ansiedade, sobre questões mentais, né? Não era muito falado. Eu tinha crises de ansiedade tão fortes que minha mãe me levava no hospital, né? Porque passava mal mesmo, vomitava. Enfim, eu tinha sintomas físicos. A minha mãe me levava no hospital por várias vezes. E quando chegava no hospital, nem os profissionais da saúde conseguiam identificar que aquilo que eu estava tendo era crise de ansiedade. Eles falavam pra minha mãe que eu tava com virose. Toda vez que eu ia era virose. Eu lembro muito disso. E aí, a minha mãe, coitada, também não sabia, não tinha essa informação, né? Porque não era falado. E até quando eu levava no hospitais, nem os profissionais de saúde conseguiam identificar ali uma situação de crise de ansiedade. Enfim, ficava por isso mesmo. Passou esse período aí, eu melhorei dessas questões, eu passei a não ter mais, eu cresci normal, eu fui pra escola, fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio e me formei com 17 anos, né? Terceiro ano do ensino médio, tinha 17 anos quando eu me formei. Com 18 anos, com 18 anos eu entrei no meu primeiro emprego. Enquanto eu estava no ensino médio eu não trabalhei, eu só estudava. Nesse emprego eu fiquei por um ano, e aí eu saí desse primeiro emprego e eu, logo assim, em seguida, um pouco tempo depois, eu entrei numa outra empresa. E nessa outra empresa, se eu não me falha a memória, foi de 18 para 19 anos, uma coisa assim. E beleza, eu gostei muito dessa segunda empresa, eu gostava muito de trabalhar lá, me identifiquei. Eu ficava nos terminais. Pra quem mora em Campinas vai saber, eu entrei na Transurc, trabalhava na Transurc e eu ficava nos terminais, né? Aí fiquei, tipo, durante meses lá, tudo certo, tudo certo. E aí, durante meses trabalhando lá, foi tudo bem, tudo normal. Amei ficar nos terminais, gostava muito. Fiz amizades e tudo mais. Aí eu lembro mais de datas, de ano, sabe? Era 2016, quando eu tava trabalhando naquela empresa, na Transurc, e eu comecei a ter, assim, umas dores de cabeça. Todo dia eu sentia dor de cabeça.
todo dia eu sentia dor de cabeça, sabe? Lá teve um dos pontos de terminal que eu trabalhei, que a supervisora do terminal, ela até, um amigo, se eu não me engano, foi um amigo secreto que teve lá, alguma coisa assim, que a gente trocou presentes, e eu lembro que ela me tirou e ela me deu de presente uma caneta que tinha o formato de um comprimido, porque eu tomava remédio todos os dias com dor de cabeça. E todo dia eu falava que eu tava com dor de cabeça, né? E era uma dor de cabeça muito forte. Aí beleza, comecei assim, sentindo dores de cabeça, né? Comecei a procurar pelo convênio médico, neurologista, pra ver o que era aquela dor de cabeça insuportável que eu tava, né? E aí eles falavam assim, enxaqueca, o que você tá é enxaqueca, claramente é enxaqueca. E beleza. A minha família, por parte de pai, tem um quadro de enxaqueca mesmo, sabe? Todo mundo, todos os irmãos do meu pai têm enxaqueca. Todo mundo tem enxaqueca na família. Fiquei tratando aquilo e não melhorava de jeito nenhum. Foi em dezembro de 2016, tá? Eu tive que trabalhar. Eu trabalhei em vários horários dentro dessa empresa aí quando ia pra terminais. E aí eu lembro que nessa época aí eu tava tendo que trabalhar, me passaram pro horário da tarde. Então eu entrava, se eu não me engano, era 2 horas da tarde. E eu saía, acho que era 10 horas da noite. Era um horário assim, saía tarde da noite e era de segunda a sábado. Eu lembro que esse fim de ano, assim, a passagem do ano, caía no final de semana que eu ia trabalhar. Então eu ia ter que trabalhar, acho que era véspera. Não lembro muito bem. Nesse dia, eu tava só eu e mais uma colega de trabalho, e trabalhar, assim, com muita dor de cabeça. E nesse dia, eu lembro que eu cheguei assim, né, a dor de cabeça recorrente que eu já sentia. Eu conversando com a minha colega e tudo mais. De repente, gente, eu levantei, eu tava sentada na minha cadeira, eu levantei pra pegar alguma coisa, assim, do lado. Quando eu levantei, eu senti uma tontura repentina, durou segundos e passou. Mas foi uma tontura tão estranha, uma coisa tão ruim, que eu senti. Eu levantei da cadeira assim, e eu lembro que eu olhei pro lado assim, e, uma tontura inexplicável me deu. Mas foi assim, segundos, e passou. Só que eu senti aquilo estranho demais, sabe? Muito estranho. Nisso, a minha vista já tava ficando muito ruim. A minha vista tava muito ruim nesse dia. Eu lembro que eu olhava pelo vidrinho da cabine assim, eu não conseguia enxergar as pessoas direito. Aí passou. E passou mais algumas horinhas, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a sentir um mal-estar muito, muito, muito forte. E uma ânsia de vômito incontrolável. E aí eu dava aquela ânsia tudo e não saía nada. Aí daqui a pouco começou a sair, eu comecei a vomitar. Essa colega deve lembrar disso até hoje, gente, que foi horrível. Foi uma coisa tão esquisita. Eu comecei a vomitar muito, 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 muito. E perdi completamente as forças do meu corpo nesse dia. E aí eu entrei em desespero, né, que eu tava sentindo aquilo. E liguei pro meu pai. Desesperada. Eu acho que meu pai tava na minha avó, não sei, nem sei onde meu pai tava nesse dia. Só sei que eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, eu preciso que o senhor venha me buscar aqui, urgente, porque eu tô passando muito mal. E aí ele falou assim, me dá uns minutos que eu vou trocar de roupa, que acho que ele tava em casa. Vou trocar de roupa e já vou. Porque, se eu não me engano, era um sábado. E, enfim, parece que foi uma eternidade esse tempo que meu pai mandou esperar. Eu ficava ligando pra ele desesperada, freneticamente, assim, uma ligação atrás da outra, coitado. E falando, eu tava achando que eu ia morrer, juro. Eu tive passei mal, assim, muito, um mal-estar horrível e um desespero ao mesmo tempo. E ligando pro meu pai desesperado, vem, desarrumado mesmo, porque eu vou morrer, né? Eu ficava pensando que eu tava já quase morrendo, porque negócio terrível que eu senti. E aí, passou um tempinho, ele chegou lá, me acudiu, foi me ajudando a sair do terminal, de dentro da cabine do terminal, assim, já me ajudando a andar, porque eu tava assim, perdi as forças do meu corpo, total. E me levou direto pra PUC. Chegando lá na PUC, eu cheguei tão ruim, gente, que o pessoal já veio direto com a cadeira de rodas me pegar lá na porta do carro. Meu pai chegou e embicou o carro assim, né, e já vieram com uma cadeira de rodas. Acho que pensaram assim, meu Deus, essa menina tá infartando, sei lá, o que tá acontecendo com essa menina. E me pegaram ali, cadeira de rodas, já me levaram, nem passaram minha triagem nem nada, me levaram direto lá pra dentro. E aí, gente, começou a minha batalha. Depois disso, eu tive vários episódios eu tinha tantos episódios desse, que eu não conseguia mais ir trabalhar. Só que como eu ia no hospital, e não tinha muito um diagnóstico para aquilo que eu tava sentindo, porque eu sentia sintomas físicos, e eu acho que para os médicos descartarem, falarem assim, é uma questão mental, emocional, primeiro eles têm que descartar qualquer tipo de coisa, de questão física, porque os sintomas que eu sentia podia ser alguma coisa física, né?
Então eu fiquei indo e voltando no hospital, assim, várias vezes. Gente, eu bati carteirinha naquela PUC da John Boy. Tá, pra quem mora em Campinas vai saber onde que é esse hospital. E eu ia muito, muito, muito mesmo. Várias vezes eu fui. E quando eu chegava lá, eles só me dopavam de remédio. Me davam tanto remédio, mas eles, nesse meio tempo aí, eles me deram um bendito de um remédio que me dava um efeito rebote. Eu saía do hospital pior que eu entrei. Então era horrível, horrível. E beleza. Foi passando, gente, o tempo e eu fiz um monte de exame e não dava nada dos meus exames. A única coisa que falavam é que eu tinha uma enxaqueca por causa das dores de cabeça. E não dava nada dos meus exames. Nada, nada. Eu fiz tudo quanto tipo de exame, não dava nada. Por fim, né, não lembro agora qual médico que foi, mas falou que o que eu tava tendo era crise de ansiedade e que eu precisava de procurar um psicólogo, um psiquiatra, pra cuidar disso, né? E aí começou, né, minha procura. Eu procurei vários. Passei por vários, gente, e não dei certo com nenhum, não dava certo. O negócio não ia, não sei, não dava certo aqui. Não dava certo, eu ficava pior. Eu fiquei esse tempo todo tendo crise, uma crise atrás da outra. Então, gente, pra resumir aqui, pra pular um pouquinho, eu fiquei tendo crise de ansiedade, depois misturou com crise de pânico, durante o ano de 2016 e 17. No ano de 2017 piorou. Muito, né? Piorou muito. Todinho. Todo ano de 2016 e 17 eu fiquei tendo uma crise atrás da outra. Vários episódios de hospital, de ir no hospital. Era uma crise horrível, que eu vomitava. Meus pais não sabiam, minha irmã vai lembrar. Só eles mesmos pra poder dizer, saber assim com propriedade, como é que era aquilo. Foi horrível. E o meu marido, né, que hoje é meu marido, que a gente se conheceu em 2016. Quando a gente se conheceu, eu já tava com essas crises, mas ele nem olhou pra isso. E ficou ali do meu lado, ficou comigo, sabe? Me ajudou muito. Muito mesmo. E aí eu fiquei numa base assim de uns 2 anos e meio, tendo crise de ansiedade todos os dias. O meu corpo despertava às 3, 4 da manhã como um relógio, todos os dias, e eu já acordava vomitando de tanta crise de ansiedade. Aquela crise invadia meu sono, sabe? Era uma coisa, gente, inexplicável, horrível, horrível mesmo. Conforme eu fui procurando os profissionais de saúde mental, e eu não me adaptava com nenhum, eu meio que fui negligenciando, eu não queria ir mais, porque eu ia e ficava pior. Ficava pior, e eu ouvi cada coisa absurda, gente, que não tem nem como falar aqui, de profissionais da saúde mental. E eu saía pior, sabe? Não dava certo. E aí eu parei de tentar, de procurar, e negligenciei aquilo, né? Não tratei, não tentei cuidar daquilo, né? E conforme foi passando o tempo, devido a tantas crises de ansiedade que eu tive, eu comecei a desenvolver uns sintomas esquisitos, sabe? Uns sintomas diferentes. Lembra que eu falei daquela ansiedade esquisita que eu senti naquele dia lá no meu trabalho? Eu passei a sentir essa tontura, ansiedade não, tontura, né, que eu senti lá no meu trabalho. Eu passei a sentir essa tontura todos os dias. Comecei a sentir isso todos os dias, né, isso aí foi em 2018. Comecei a sentir isso todos os dias, tipo, sem pausa. Gente do céu, foi uma coisa horrível, uma tontura que parece que a cabeça, ela tá estranha, a cabeça parece que tá vazia, é uma coisa assim, ó, inexplicável, juro, assim, só sentindo mesmo pra saber. E ela foi aumentando de intensidade, né? Ela começou assim bem fraquinha e foi aumentando, e foi virando aquela bola de neve, aquela coisa horrível. E aí eu comecei a ficar desesperada. Aí já começou a afetar o meu equilíbrio. Eu não conseguia me equilibrar direito. Eu comecei a andar dentro de casa assim, me batendo nas coisas, assim, tropeçando, batendo nas coisas. Fui perdendo totalmente o equilíbrio. Ah, uma coisa muito importante, que também faz com que eu tenha perdido, assim, o equilíbrio, é que o único problema de saúde que eu tinha, assim, era um problema de coluna. É um problema de coluna, ainda tenho, que é congênito. Desde que eu já nasci com esse problema. Eu nasci com a coluna torta, né? Então a minha coluna vertebral, ela é em forma de S. Isso é chamado de escoliose. E eu tenho uma escoliose e uma hiperlordose. Eu tenho uma escoliose bem importante, uma coluna bem torta mesmo. Se você me ver, você nem acredita que eu tô em pé andando, de tão torta que é essa coluna minha. E eu já tinha esse probleminha, né? Era o único problema que eu tinha, saúde. Não tinha mais nada. Aí, devido a tantas crises de ansiedade, o que aconteceu comigo? Lembra que eu falei que eu ficava vomitando sem parar? Todo dia eu acordava vomitando, todo dia. E aí o meu apetite sumia. Adivinha o que aconteceu? Comecei a perder peso, né? Não comia e vomitava o tempo inteiro. Comecei a perder peso, muito peso. Comecei a perder muito peso, cada vez mais peso. Fui ficando mirradinha. E eu nunca tinha sido tão magra assim na minha vida, né? Naquela época, graças a Deus que agora eu não tô mais assim. Mas eu nunca tinha sido tão magra daquele jeito na minha vida,
Nunca, sabe? Aí passou a todo mundo notar que tinha alguma coisa estranha comigo, né? Porque eu sempre fui fortinha e do nada eu comecei a emagrecer muito. E aí, gente, resumo da história, porque é muito longa. Isso daí foi passando anos, conforme essa tontura foi ficando mais forte, eu fui perdendo a minha qualidade de vida, tá? Então, se tornou uma tontura tão forte que eu tinha insegurança até pra caminhar, não conseguia nem caminhar mais, entendeu? De tão forte que elas eram. E continuando tendo crise de ansiedade, uma crise de ansiedade atrás da outra. E aquela tontura avassaladora. Daí, eu cansei de procurar médico pra dar um nome pra essa tontura que eu tava sentindo. E esse mal-estar, tudo. E aí eu comecei a procurar no YouTube se tinha alguém falando dessa coisa estranha que eu sentia, minha cabeça estranha. Era inexplicável, sabe? Eu sentia minha cabeça muito estranha. E aí eu achei um especialista em tontura em São Paulo, que é o Dr. Saulo, né? Eu faço tratamento com ele até hoje. É o Dr. Saulo. E eu achei um vídeo dele no YouTube falando exatamente aquilo que eu tava sentindo. Gente, ele falava exatamente aquilo que eu estava sentindo. Uma tontura de cabeça estranha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aqui no meu perfil, nesse vídeo meu, no vídeo dele falando sobre essa tontura, porque ele, melhor que ninguém, vai conseguir explicar, porque ele é médico. Mas ele descrevia exatamente a tontura que eu estava sentindo, né? E todos os outros mal-estares. E aí eu falei, eu tenho que passar com esse médico. Só que, gente, ele é um médico particular, não é do convênio. E eu não tinha dinheiro pra passar com ele. Não tinha condição de passar com esse médico. A gente enfrentou uma época difícil financeiramente também. Meu pai também meus pais não tinham como pagar esse médico pra mim, porque o meu pai, ele sofreu um acidente, ele quebrou o pé, né, ele caiu de uma escada, ele quebrou o pé, e aí ele ficou afastado pelo INSS muito tempo. Ele ficou muito tempo desempregado, afastado pelo INSS mesmo. Ele teve que fazer 2 cirurgias de reconstrução do calcanhar, porque o calcanhar dele estralhaçou na queda. Enfim, não tinha como pagar essa consulta. Eu nem lembro como que eu fiz na época, arrumei um cartão de crédito, sei lá, não lembro como é que foi. Só sei que eu falei assim, esse médico descreveu exatamente o que eu tô sentindo, eu preciso de ir atrás dele, porque eu não aguento mais, né, viver com isso, eu não consigo fazer nada na minha vida mais, né, só vivendo desse jeito. E aí, gente, resumo, consegui marcar uma consulta com ele, fui, isso foi em 2019, olha, eu acredito que isso foi em 2019, e fui lá. Então, lembrando, gente, eu fiquei desde 2016 até 2019 tendo crise de ansiedade, vomitando todos os dias, gente. Vocês pensam todo esse tempo vomitando assim, foi 2016, 17, 18, 19, foram 4 anos vomitando todos os dias, tendo crise de ansiedade, gente do céu. Isso é um absurdo, né, uma coisa dessa. Como pode? E aí, beleza. Fui lá nele, já no auge da tontura, assim, eu já não conseguia andar direito, andava com insegurança, parecia que eu ia cair a qualquer momento, sabe? Uma coisa horrível. E aí eu fui lá, falei, gente, não, isso tem que ter, né? Uma saída tem que ter, né? Sei lá. Fui. Chegando lá, gente, foi como... Dr. Saulo foi como um anjo que Deus colocou na minha vida, porque ele conseguiu me diagnosticar, né? Então, o meu diagnóstico é basicamente uma disfunção que acontece no cerebelo, que é aqui atrás, né? O cerebelo é um pedacinho do nosso cérebro que fica aqui bem perto da nuca. Se eu estiver falando coisa errada, gente, vocês me perdoam, tá? Assim, sobre a região, a localização do lugar. Mas que causa essa tontura, essa instabilidade. Enfim, é uma doença neurológica, ele me explicou. E também tive o diagnóstico de migrânia vestibular, né? Tudo coisas que acontecem no cérebro, gente. Migrânia é a enxaqueca, né? Que a enxaqueca já tinham me falado. Mas não que ela era vestibular, sabe? Mas além disso, ainda tinha aquela questão dessa tontura diferente. Essa tontura se chama tontura perceptual persistente. Eu vou deixar o vídeo do doutor e vocês vão ver, tá? Aqui. E eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês de como foi acontecer isso. Gente, eu desenvolvi essa dificuldade neurológica através de crises de ansiedade generalizada. Então, gente, esse vídeo ele é muito importante, porque ele também serve de alerta para você que tá assistindo, que você já ouviu falar, vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Você já ouviu falar daquela pessoa que era muito estressada? Ela é muito nervosa, estressada, explosiva, que se perde a paciência com tudo, é muito nervosa e se estressa mesmo, assim, ó, de ferver o sangue por tudo. E, de repente, fulano de tal chega falando que essa pessoa infartou.
E aí todo mundo fica assustado, meu Deus, mas fulano tão novo infartou. Por quê? Excesso de estresse, excesso de nervosismo causou o infarto dessa pessoa. Isso acontece, tá, gente? Então, assim como acontece as pessoas que... Assim como já aconteceu e acontece as pessoas que infartam de excesso de estresse, preocupação e tudo mais, e nervosismo, também acontecem doenças físicas no corpo da gente que vêm da mente, do emocional. Eu não tô falando aqui, gente, sobre fruto da imaginação, tá? Porque existem pessoas que... tem uma doença aí, psicológica, que a pessoa imagina que tá com aquela coisa. Ela sente vários sintomas, mas ela não tem nada, entendeu? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, de fato, de doenças diagnosticadas no seu corpo físico, por conta de situações difíceis que você passou no seu emocional, ou na sua saúde mental, psicológica. Entendeu? É isso. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu tenho um diagnóstico, alguns diagnósticos, tá? E tudo isso que eu tenho na minha saúde foi assim, foi uma coisa puxando a outra, tá? Mas tudo começou com crise de ansiedade. E eu não sei, eu acredito que se eu não tivesse... Eu não sei, né? Tudo que acontece na vida da gente, não existe acaso, né? Não existe azar. Tudo que acontece na vida da gente é porque era pra acontecer mesmo. E Deus, ele faz tudo cooperar para o bem, né? Então ele faz aquele período difícil, aquela dor, cooperar para o seu bem. Então, é nisso que eu creio. Mas, o que eu quero falar pra vocês aqui é uma mensagem muito importante também. Não negligencie a sua saúde mental, a sua saúde psicológica. Não negligencie. Se você notar qualquer coisa estranha no seu organismo, já procura um médico para descartar coisas físicas. E fazendo exames físicos e não aparecendo nada, provavelmente pode ser uma coisa psicológica, né? Pode ser, você pode estar tendo uma crise de pânico, você pode estar tendo uma crise de ansiedade, você pode estar tendo... tem muitas coisas, né, que pode acontecer nesse campo. Então, esse é o recado, esse é o alerta que eu quero deixar pra vocês no meio desse vídeo. Não negligencie a sua saúde psicológica, tá? E vocês podem também fazer uma coisa pra que não chegue nessa situação, né? Hoje em dia, tem muita informação, né, dessas questões aí da mente. Hoje em dia é mais fácil identificar quando você tá tendo alguma coisa que tá vindo ali da saúde psicológica, e é mais fácil de identificar. Porém, você pode fazer algumas coisas para que não chegue nesse ponto, né? Então, assim, ó, olhe mais pra você, sabe? Se importe mais com você. Cuide mais da sua saúde emocional, sabe? Se você tá perto de alguém, se tem alguém perto de você que é um relacionamento abusivo, não tô falando só de relacionamento de homem e mulher, não, de namorado, de marido, mulher, não tô falando só disso, tô falando de amizades também, porque existem amizades abusivas, sabe? Então, se afaste dessa pessoa, mas não deixa nada minar a tua mente, não deixa nada minar o teu emocional, sabe? E tenta levar a vida com mais leveza, sabe? Não dando tanta importância pra certos tipos de coisas, né? Tente não se preocupar muito com as coisas também, né? Tente se lembrar que Deus não perde o controle de nada, né? Ele tem o controle de todas as coisas. Ele cuida de você, ele cuida de nós. Então tente não se preocupar tanto com as coisas da vida, sabe? Quero, aqui no meio desse vídeo também, testemunhar isso. Hoje, eu não tenho mais aquelas crises de ansiedade, tá? Tratei, depois Deus colocou na minha vida, me apresentou uma psicanalista, assim, ó. Gente, nunca deu tão certo pra mim, sabe? Foi uma coisa preparada por Deus mesmo. Eu também vou deixar o contato dela aqui pra vocês. É uma pessoa que eu indico de olhos fechados, indico mesmo, ela é maravilhosa, é a Karina. E eu fiz terapia com ela durante mais de um ano. E, gente, foi uma virada de chave na minha vida, tá? Porque, nossa, foi maravilhoso, não tem nem palavras. E, além disso, fiz tratamento medicamentoso também, né? Que me ajudou muito também com questão de ansiedade e tudo mais. E, gente, eu tô livre de crise de ansiedade, não tenho mais, graças a Deus. Hoje em dia, eu tomo muito mais cuidado com o meu emocional, né? Enfim, aprendi a lidar com muitas situações também. E eu tô bem. De crises de ansiedade, não tenho mais. Só que uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, o problema de saúde ficou, tá? Eu não tenho mais crise de ansiedade, mas o problema de saúde ficou. Aquilo que a crise de ansiedade trouxe no físico,
ficou as consequências disso, né? E eu luto, gente, até hoje com problema de saúde, tá? Eu melhorei muito, porque eu vivi uma fase desse problema de saúde que juntou um conjunto que eu emagreci muito por conta das crises, né, de ansiedade que eu tive, e aí acabou prejudicando mais a minha coluna. Acabei desenvolvendo por conta do emagrecimento hérnias de disco, né, na coluna, muitas coisas na coluna acrescentou além da escoliose que eu já tinha, né, e aí pra tratar a coluna, eu entrei com fisioterapia com a Karen. Eu também vou deixar a indicação dela aqui porque ela é maravilhosa, meu Deus. Em todo esse processo aí da minha vida eu vejo as mãos de Deus, assim, o cuidado de Deus, com os profissionais que Ele colocou na minha vida, sabe, porque foi uma junção de todos eles pra eu chegar onde eu estou hoje. Mas eu vivi uma época da minha vida que eu tive que fazer reabilitação vestibular, tive que treinar a marcha novamente para andar, porque eu já tinha perdido o equilíbrio da marcha, enfim, muitas coisas tiveram que ser feitas, né? E eu vivi um processo assim muito difícil, eu vivi um tempo que eu fiquei tão ruim, gente, tão ruim, tão magrinha, tão mal que eu não conseguia lavar o meu cabelo sozinha. Eu mal conseguia tomar um banho sozinha, eu lembro. Eu morava com os meus pais ainda. E quantas vezes a minha mãe lavou meu cabelo pra mim? Quantas vezes a minha mãe me deu um banho, sabe? Ela entrava lá dentro do banheiro comigo e me ajudava. E mesmo assim, eu só conseguia lavar o meu cabelo uma vez por mês. Às vezes eu passava 2 meses sem lavar o cabelo, porque eu não aguentava de tanta tontura quando a minha mãe penteava o meu cabelo, né? Eu já tinha um cabelo assim, né? Cabelo crespo meu eu assumi já há bastante tempo. E aí eu uso assim meu cabelo natural, entendeu? Não faço química, não faço nada nele. Então assim, não é tão fácil de cuidar. Exige um pouco de esforço, né? Dedicação. E eu não conseguia. Então, mesmo assim, quando minha mãe lavava meu cabelo, eu passava muito mal. Mas eu acabava lavando ali só porque tinha que lavar mesmo, né? E assim, foi a mão de Deus que não deixou nem meu cabelo cair, assim, nem eu ficar careca. Porque cada vez que a minha mãe lavava meu cabelo, o tanto de cabelo que saía pegava assim na mão. Dava pra fazer uma peruca de tanto cabelo que caía. E eu nunca tive uma falha, assim, no meu couro cabeludo de cabelo. Mas foi um período muito difícil. Eu lembro que eu perdi tanto peso que eu fiquei com desnutrição, que pra escovar os dentes eu senti um cansaço tão grande, gente. Eu mal conseguia escovar os meus dentes sozinha, sabe? Nossa, foi assim, um tempo muito difícil, gente. E olha só o que um problema de saúde mental pode fazer com o ser humano, né? Se você não trata, se você não cuida. Então, é muito importante, gente, ter uma atenção especial para a sua saúde mental, sabe? E as pessoas negligenciam muito a saúde mental, sabe? As pessoas fazem coisas que minam a saúde mental e isso é muito grave, sabe? Deixa eu ver o que é mais importante também eu falar pra vocês aqui. Eu passei muitos anos aí só deitada no sofá, né, quando eu morava com os meus pais e tudo. Enfim, gente, eu perdi toda a minha qualidade de vida, eu não saía mais de casa, só ficava dentro de casa, eu não tomava nem banho sozinha mais, eu não conseguia lavar meu cabelo. E hoje eu tô aqui, ó, lavando, finalizando, o dia que eu quero, na hora que eu quero, louvado seja Deus, que Deus é bom. E aí eu passei 7 anos, mais ou menos, 7 anos, uns 5 anos da minha vida assim. E quando chegou no fim do ano de 2022 pra 2023, eu cheguei num esgotamento tão grande. Eu já tava fazendo tudo que eu podia. E eu entrei num esgotamento tão grande que, assim, eu achei que eu fosse morrer mesmo naquela situação, sabe? Eu não conseguia me alimentar. Cada vez eu emagrecia mais. Eu cheguei a pesar 44 quilos. Eu posso até deixar um trechinho aqui de um vídeo meu que eu tenho gravado, eu treinando a marcha na fisioterapia. Quando eu fiquei magra, eu cheguei a pesar 44 quilos, com 20 e poucos anos. E eu comecei a ficar doente, quando começou as crises de ansiedade, tudo, eu tinha 20 anos. E eu fiquei assim até o início do ano, fim de 2022 pra início de 2023. E foi quando eu cheguei num esgotamento tão grande emocional, mental, que eu não aguentava mais. Que eu olhei eu lembro que eu orei pedindo pra Deus me levar. Eu orei falando assim, meu Deus, se for pra eu viver desse jeito, que sentido que tem eu ficar aqui? Olha a idade que eu tenho, e eu tô aqui na casa dos meus pais, dependendo da minha mãe até pra ela me dar um banho, pra lavar meu cabelo, eu não tô conseguindo ter as minhas higienes básicas, escovar os dentes, lavar o cabelo. Meu Deus, tem misericórdia dessa situação. Ou então me leva, porque eu prefiro descansar em ti, porque eu tô muito cansada. Tô muito cansada. E o meu noivo, que na época era meu noivo, meu marido, né, que na época era meu noivo, ele ficou do meu lado todos esses anos, gente. A gente começou a namorar em 2017, no início de 2017. E quando a gente começou a namorar, a gente nem imaginava que isso ia se prolongar por tantos anos. A gente imaginou, inclusive, que logo eu ficaria bem, que era uma coisa assim de nada, que logo eu ficaria bem e que eu iria me recuperar e que a gente ia noivar, casar logo, assim, no máximo com uns 2 anos juntos. E isso se prolongou por tantos anos, né, que teve dias que eu fiquei sem ver minha sogra aí uns mais de 2 anos, porque eu não ia na casa dele, não saía de casa pra nada, a gente, fiquei muito ruim. Eu fiquei muito mal, só quem me viu nessa fase aí vai lembrar. Foi muito difícil, foi muito difícil.
Eu lembro que eu não podia comer nada também, não conseguia comer nada, tudo que comia me fazia mal. E tinha dia que eu sonhava em tomar um copo de Nescau com um bolo de chocolate. E eu não conseguia comer, nem comer eu não conseguia. E, gente, foi muito difícil mesmo. Mas quando eu fiz essa oração, e eu acho que Deus viu assim, meu Deus. Eu acho que Deus viu assim, meu Deus. Ai, gente, mas eu acho que Deus olhou pra mim assim e falou: ainda não é a hora, né, de eu te trazer pra cá. E eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar só um pouquinho do que eu posso fazer na sua vida. Gente, parece que foi do dia pra noite. Até hoje, quando a gente para pra conversar sobre isso, a gente não consegue nem perceber qual foi o momento da melhora. Foi assim, de repente eu me levantei, sabe? De repente, de um mês pro outro, eu comecei a ganhar peso. De repente, o meu apetite se abriu e eu comecei a me alimentar, me alimentar, me alimentar, me alimentar. Quando eu ganhei peso, eu comecei a ganhar massa muscular. A sustentação da coluna melhorou, alinhado com as fisioterapias, sabe? Foi uma coisa, assim, fantástica o que aconteceu. Eu fui melhorando. O meu tratamento com o Dr. Saulo também começou a ser mais assertivo, sabe? Eu melhorei muito da tontura também. Melhorei muito da dor de cabeça. Hoje eu não tenho mais dor de cabeça de enxaqueca, tá? As dores de cabeça que eu tenho hoje são da coluna, né? Porque, infelizmente, esse processo me trouxe hérnia de disco aqui no pescoço, mais pra baixo na lombar também. Ixi, um monte de coiseira, gente. Olha o que a nossa saúde mental pode fazer no nosso físico. Reflete no físico, entendeu? Então, assim, quando a gente se cala, o corpo fala. Então, isso é muito real, isso é muito verdade. E é isso, gente, um pouco da minha história, né? Quando eu melhorei, 70%, a primeira coisa que eu fiz foi marcar meu casamento. Marquei meu casamento, e no ano que eu marquei meu casamento, eu voltei a fazer meus doces, que eu já tinha trabalhado com doce antes, voltei a fazer doce, vendi muito doce, e tô até babando. Fiz muita coisa, assim, mudou muita coisa na minha vida, eu recuperei, assim, uma boa parte da minha qualidade de vida, e chegou o dia do meu casamento, eu me casei, e eu lembro das vezes que eu orava, pedindo a Deus que eu conseguisse cuidar da minha casa, pelo menos, né? Porque se eu não conseguia lavar um cabelo, escovar um dente, que dirá cuidar da minha casa, gente. Então, assim, eu não tinha perspectiva pra casar. De jeito nenhum, não tinha possibilidade. Eu não conseguia cuidar nem de mim. Como que eu ia casar? Pelo amor de Deus. Então, a gente já tinha esse apartamento aqui desde o primeiro ano de namoro. Nossa, a gente já veio e comprou esse apartamento. E esse apartamento ficou alugado por muito tempo. E a gente nem achava que ia ter a oportunidade mais de morar nele. E hoje eu tô aqui na minha casa, que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu, né? Que foi uma provisão dos céus. Hoje a gente consegue entender isso. E tô aqui casada, cuidando da minha casa, certo? Lavando meu cabelo na hora que eu quero, escovando os meus dentes, todas as refeições, se eu quiser, porque eu consigo, glória a Deus. E estamos caminhando. Eu ainda não estou no meu 100% de saúde, mas eu tenho sintomas, eu ainda trato essa condição de saúde. Tem alguns dias do mês, algumas semanas do mês, que eu tenho episódios, assim, uma queda, sabe? Episódios que eu, infelizmente, preciso ficar mais deitada na minha cama, né? Quando me dá crises. Hoje eu acabei desenvolvendo também com isso, ai, gente. Olha, eu não sei direito o nome, mas é síndrome do tensor do tímpano, algo assim, uma coisa assim, no ouvido, que eu vou pra igreja, eu tenho que usar protetor no ouvido, porque o som me dá crise de tontura, de desequilíbrio, de dor de cabeça, e é muito difícil, é uma das coisas que eu mais oro ao Senhor, para que Ele complete essa obra, para que eu possa adorá-lo, né, de todo o meu coração, assim, em toda entrega, sem passar mal, sem me sentir mal. E é isso, gente. Hoje eu mato os meus leões com a ajuda do Senhor. Todos os dias eu preciso levantar, matar esses leões, né? Tomar meu café, matar esses leões e confundir o inimigo. É isso que eu faço, com a ajuda do Senhor. E vou seguindo. Mas ainda trato, ainda tomo uns remédios bem fortes, tomo remédios caríssimos, que olha, eu vou te falar, é difícil. Mas o Senhor tem me sustentado. Não consigo trabalhar, não trabalho fora, só fico em casa, tá? Cuido de casa, porque volta e meia eu tô passando mal. E tem aqueles dias que eu preciso de ficar só deitadinha na minha cama, sem fazer nada, né? E aí, como trabalhar numa empresa assim, né? Complicado. Mas seguimos. Eu creio que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. E você crê? Mas fica aí o alerta pra você. Esse é um pouco do meu testemunho, é um pouco sobre mim. E fica o alerta aí pra você. Cuida da sua saúde mental, nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Eu vou deixar, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, tanto de problemas psicológicos, quanto neurológicos, e também de estrutura física, né, que eu também falei da minha fisioterapeuta. Eu vou deixar o contato dos três aqui e também vou deixar o vídeo do Dr. Saulo pra vocês assistirem, se vocês quiserem entender melhor sobre. E é sobre isso, gente. Vou deixar um áudio também do meu médico, tá explicando melhor sobre as patologias que eu tenho, que eu não sei explicar muito bem não, mas é sobre isso. Estamos vencendo com a graça de Deus e é isso. Um beijo, que Deus abençoe a sua casa, sua família com muita saúde em nome de Jesus. Tchau!